Olá, turma! Então, hoje nós vamos tratar do assunto avanços e recursos na trajetória da história da educação infantil no Brasil. Assim, vamos falar então no que diz respeito aos primeiros passos, né, da educação infantil no Brasil. Por isso o título, Os Primeiros Passos no Brasil. Até meados do século XIX, não havia instituições, creches ou parques infantis que atendessem crianças pequenas longe das mães. Zona rural, famílias de fazendeiro assumiam o cuidado das crianças órfãos ou abandonadas. Na zona urbana, as crianças abandonadas ou tidas como rejeitadas eram acolhidas pelas rodas dos expostos. Importante saber o seguinte, que a roda dos expostos era o seguinte: roda dos expostos ou roda dos enjeitados. Consistia num mecanismo utilizado para abandonar, na verdade, para acolher, né, os menores abandonados, ou seja, aquelas crianças abandonadas que ficavam no cuidado de uma instituição de caridade. Então, essas rodas dos enjeitados, na verdade, consistia nisso, né, no mecanismo utilizado para acolher os abandonados, que ficavam nessas rodas de expostos, que eram exatamente instituições de caridade. Assim, segunda parte do século XIX, né, coincidiu com a questão da abolição e proclamação da República. Essa situação modifica um pouco, grande migração para a zona urbana. Então, com a abolição, as pessoas migraram para a zona urbana, e iniciativas isoladas de amparo à infância e também até mesmo para combater a mortalidade infantil, que era grande nesse período, né? Assimilação pelas elites dos ideários, do movimento das escolas novas produzidos no centro das transformações ocorridas na Europa e trazidas ao Brasil, responsabilização da família pobre pela situação de abandono dos filhos. Então, um momento de muita preocupação relacionado, né, à questão da grande pobreza que existia no país, famílias muito pobres, e por isso abandonavam os filhos. Surge, então, a questão de escolas novas, que nós podemos até dizer escolanovismo, que acreditava que a educação é um exclusivo elemento verdadeiro e eficaz para a construção de uma sociedade democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a individualidade dos sujeitos, aptos a refletir sobre a sociedade, capaz de inserir-se nessa sociedade. Então, a escola nova, ela surge com esse cunho, né, com essa perspectiva de inclusão, de respeito à diversidade, né, respeitando o que também é individual dos sujeitos, refletindo sobre a sociedade, buscando acolher da melhor maneira possível, nesse aspecto voltado para a educação infantil, as crianças que eram, no caso, abandonadas, e tornando aí uma luta, né, uma luta em prol desse acolhimento de instituições que viessem realmente acolher as crianças abandonadas. A proclamação da República, a renovação ideológica para o entendimento de questões sociais ligadas à infância. Em 1899, particulares fundaram o Instituto de Proteção e Assistência à Infância. Em 1919, Departamento da Criança, iniciativa governamental decorrente de uma preocupação com a saúde pública, ideia de assistência científica à infância. Então, todos esses aspectos surgem então aqui com a proclamação da República.
criação de uma série de escolas infantis. Justamente porque, né, teve essa questão do êxito rural. As pessoas, após a abolição e aqui na proclamação da República, imigram, né, para a cidade. Por isso que diz criação de uma série de escolas infantis, que eram os imigrantes. Em 1908, primeira escola infantil em Belo Horizonte. Em 1909, primeiro jardim de infância municipal do Rio de Janeiro. Neste período, o ensino primário atendia apenas parte da população em idade escolar. Havia uma grande defasagem nesse sentido de dar, né, o acesso a todos que necessitavam, sobretudo desse nível de ensino aqui, porque, como se coloca aqui, atendia apenas parte da população em idade escolar, embora, né, tendo sido criada a primeira escola e também a questão de 1909, primeiro jardim de infância municipal no Rio de Janeiro, mas eram poucas as escolas por conta de que não dava, né, assim, conta de receber toda a população. Por isso, foi insuficiente o número de vagas. Urbanização das cidades provocam intensas mudanças nas reações sociais e familiares. Mulheres vão para o mercado de trabalho, pois os homens trabalham na lavoura. Filhos são deixados nas criadeiras, fazedoras de anjos. Importante aqui frisar o seguinte, só voltando aqui, urbanização das cidades provoca intensas mudanças nas relações sociais e familiares, porque os homens, eles tinham que trabalhar, como se coloca aqui, né? Continuar trabalhando para a subsistência dos filhos, mas as mulheres também tinham que trabalhar para poder contribuir aí nessa questão da subsistência familiar. E por isso mulheres vão para o mercado de trabalho, pais e os homens trabalham em lavoura, e os filhos são deixados nas criadeiras, fazedoras de anjos. Ou seja, os filhos não tinham uma instituição específica para que, né, as famílias, aí as mães pudessem deixar seus filhos, e aí deixavam com as criadeiras. Importante falar o que seriam essas criadeiras, né? Essas criadeiras é exatamente o quê? Sem ter com quem deixar as crianças, as mães recorriam às criadeiras, que eram mulheres que cuidavam de muitas crianças ao mesmo tempo, na maioria das vezes em condições precárias de higiene. Então, como vocês podem observar, as crianças aqui, nesse período, ainda não tinham o direito preservado de estarem nas creches, porque suas mães precisavam trabalhar, mas como não tinham essas instituições, deixavam então seus filhos aos cuidados das criadeiras, a menor higiene, né? Eram muitas crianças, como eles colocam bem, na maioria das vezes, em condições precárias de higiene, eram deixadas com essas criadeiras. Movimento operário, década de 20 a 30, reivindica a existência de locais para a guarda e atendimento das crianças, alguns patrões buscando controlar o operariado, criam as vilas operárias, creches e escolas maternais, contradições entre a implantação do capitalismo e o papel da mulher-mãe. 1993, primeira regulamentação sobre o trabalho feminino, prévia à instalação de creches e salas de amamentação durante a jornada das empregadas. Então aqui a gente já vê assim um certo avanço, mas ainda insuficiente, né? Sobretudo em 1923, a primeira regulamentação, né, sobre a questão da mãe já poder amamentar, né? Como eles colocam, instalação de creches e salas de amamentação durante a jornada das empregadas. Tirava-se, então, um momento para que as mães amamentassem seus filhos, aí na jornada, né, das empregadas. Em 1922, ocorre no Rio de Janeiro o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. Nesse primeiro congresso, né, que aconteceu em 1922,
temas importantes já começam a ser trabalhados e tratados aí, né? De uma maneira específica, com um olhar especial. Sobretudo, que se volta para a educação moral e higiene, o aprimoramento da raça, o papel da mulher como cuidadora. Na década de 1940, as propostas de proteção à infância estavam marcadas sobre o quê? A questão do higienismo, filantropia, que eram as entidades, né, carentes, as instituições que se voltavam para essa questão de acolher as crianças eram filantrópicas, que eram mantidas, né, através de doações, de caridade. Puericultura, creches, mal necessário para resolver problemas de saúde, né? Então, surge então na década de 1940 todos esses aspectos aqui, dentro da questão da educação infantil. Na década de 1950, as creches continuavam sendo de responsabilidade das indústrias ou de entidades filantrópicas, aleitamento materno e combate à mortalidade infantil. Na década de 1960, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61. Inclui, então, a escola pré-primária para as crianças com menos de 7 anos. Surge, então, o golpe militar, retrocede essas compreensões e continua a divulgar as ideias de creche e mesmo pré-escola como equipamentos sociais de assistência à criança carente, esquecendo, então, aí o cunho cognitivo que as mesmas deveriam desenvolver. Política de ajuda governamental às entidades filantrópicas e assistencialistas ou às iniciativas comunitárias. Então, essa ajuda governamental era justamente para os programas emergenciais de massa, tinha baixo custo, desenvolvidas por leigo, pessoas que não tinham formação. Era também um trabalho voluntário, não tinha uma remuneração, envolvimento das mães, participação ou exploração. Compensar carências culturais, não apenas de ordem orgânica. Então, há uma ajuda, mas, sobretudo na questão do trabalho, ainda consistia um trabalho voluntário. E era voltado para a questão de compensar carências culturais deixadas pelos séculos passados. Então, não tinha-se um caráter formal ainda. Na década de 1970, teorias elaboradas nos Estados Unidos e na Europa sustentavam que as crianças das camadas populares sofriam de privação cultural e eram invocadas para explicar o fracasso escolar. A educação compensatória e o atendimento a essas crianças possibilitariam a superação das condições sociais a que estavam sujeitas, mesmo sem a alteração das condições sociais geradoras daqueles problemas. Estimulação precoce e o preparo para a alfabetização. Então, aconteceu essa evolução também, né, com relação à educação infantil nesse período, sobretudo fornecendo aí uma educação compensatória que tinha o cunho, né, de compensar as falhas deixadas, né, pelos anos anteriores, com relação à educação infantil, porque a educação compensatória ela surge com esse cunho, né, de sanar essa defasagem deixadas até mesmo por questões históricas. E estimular, no caso, estimulação precoce e preparo para a alfabetização. Quanto mais cedo a criança adentrasse ao ensino, aonde buscasse alfabetizá-las, mais seriam estimuladas a aprender, né, antecipadamente e com mais qualidade para poder, né, adquirir um ensino com mais eficiência. Aqui temos então a primeira parte do nosso estudo, até a próxima parte que nós vamos adentrar no próximo vídeo aula. Até a próxima aula.